Novamente, boa tarde, pessoal. Então, vamos começar a conversar então sobre nossa disciplina, certo? Hoje aliás, na última aula a gente encerrou uma etapa, então a gente terminou de falar sobre HTML. Agora a gente tem que entrar na etapa do CSS e do JavaScript, tá? No CSS a gente já vai começar na semana que vem. Já era para eu ter colocado eu disse para vocês que eu ia colocar essa semana a primeira aula do CSS, mas eu tô numa gripe desgraçada, não conseguia gravar a aula. Cada vez que eu começava a gravar a aula, eu começava a tossir, espirrar, e aí eu não queria postar a aula com tosse e espirro no meio, ia ficar ridículo, então eu resolvi deixar quieto, tomando uns remédios para ver se melhora isso. Já estou melhor, um pouco melhor hoje, e a ideia é a gente falar um pouco então hoje sobre o nosso trabalho, como eu já disse para vocês que a gente ia fazer, tá? Então, o que é o nosso trabalho de HTML então? A ideia é vocês construírem, fazer a criação da estrutura de um site nesse momento, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente não está preocupado com um site bonito. A gente está pensando em montar uma estrutura que depois, na segunda etapa, ou na segunda parte desse trabalho, aí sim a gente vai inserir o CSS para deixar ele com uma cara bonita e ter o site final que a gente deseja mostrar para o nosso usuário, tá? Então, a ideia desse trabalho é a criação de um site, da estrutura do site, para ser mais exato. Como é que vocês vão começar esse trabalho? No primeiro momento, vocês vão escolher um tema, tá? Então, eu dei alguns exemplos de tema, não precisa ser esses aqui, pode ser qualquer outra coisa. A ideia é que vocês construam um site com alguma finalidade, tá? Então, pode ser uma promoção, por exemplo, vou fazer a Black Friday da loja X, ou vou fazer a queima de estoque da loja Y, seja o que for parecido. Pode fazer um lançamento de um produto ou de um serviço. Tô lançando uma rede social lá, sei lá eu qual é, tô lançando um produto que vai revolucionar o planeta, e por aí vai. Pode fazer para um evento, então, uma feira, uma exposição, qualquer coisa desse tipo, ou uma data comemorativa. Então, pegar o Dia dos Namorados, o dia, sei lá, Tiradentes, que vem agora dia 21. Então, a ideia é que vocês escolham um tema desses, tá? Qualquer tema, o que surgir na cabeça de vocês, e construam um site para aquele tema, tá? O que tem que ter nesse site, obrigatoriamente? 3 páginas, no mínimo. Tá? Eu quero fazer mais uma página com alguma outra coisa? Pode? Pode. Tem que ter no mínimo 3, menos do que isso, não pode, tá? As duas primeiras páginas, então, são páginas sobre o evento, então, sobre o produto, sobre a data comemorativa, seja o que for, tá? Então, a primeira delas, então, é uma página inicial, então, é o primeiro contato do usuário com a página de vocês. Ela pode ter algumas informações a respeito do tema que vocês escolheram, e eu coloquei ela como livre aqui, tá? Por que é livre? Porque eu não vou exigir de vocês uma estrutura. O pessoal que fez PI 1 comigo em outros anos, eu passava uma estrutura específica, então o site tinha que ter aquele formato, só colocando então as informações do tema que eles tinham escolhido. Para esse ano, como a gente está no meio de uma pandemia, você não tem tanto contato, a gente não tem. Quando eu faço aula presencial, a gente tem normalmente 2 a 3 aulas para tirar dúvidas, para ajudar na construção do site de vocês. E na nossa disciplina, a gente só vai ter uma aula para poder fazer isso, tá? Então, a próxima sexta-feira, eu já vou falar daqui a pouquinho para vocês, mas a próxima sexta-feira vai ser exclusivamente para tirar dúvidas a respeito do trabalho, tá? A gente não vai ter conteúdo na próxima sexta. Uma segunda página também está como livre, com mais informações a respeito do tema. Então, por exemplo, se é um produto, na primeira página eu faço uma propaganda, faço algo mais para chamar a atenção, e na segunda informações sobre o produto. Se é um evento, a primeira página para chamar para o evento, coisa parecida, e a segunda página, por exemplo, eu coloco lá qual é a programação do evento, coisa parecida. Então, vocês têm 2 páginas livres, que vocês podem colocar o que vocês quiserem nelas, que com referência ao tema de vocês. E a última página, aí sim eu vou, entre aspas, obrigar vocês a fazer de uma forma, tá? Porque na verdade ainda tem como variar bastante isso, mas a ideia então é que seja uma página de contato. E nessa página de contato eu vou passar para vocês, inclusive, quais são os campos que eu quero nessa página de contato e o tipo de campo que eu quero em cada um desses campos, tá? Aí eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Mas a ideia então é vocês terem pelo menos 3 páginas.
Duas delas é livre para vocês fazerem o que vocês quiserem, tá? E uma delas, então, é uma página de contato, onde vocês vão ter lá um formulário para o usuário preencher e enviar a informação para o servidor, tá? Então, o que tem que ter obrigatoriamente nas páginas, tá? Como eu disse, você tem duas páginas livres, vocês podem colocar em qualquer uma delas, não precisa colocar nas duas, tá? Aliás, o menu de navegação tem que estar nas 3 páginas, então eu tenho que poder ir da página principal para a segunda página ou para a página de contato. Da página de contato eu tenho que poder ir para qualquer uma das outras. Então, a ideia é que vocês tenham um menu onde vocês têm lá os 3 links para as 3 páginas de vocês, tá? Então, vocês já viram como é que se faz isso. Outra coisa que deve ter, tá? Que isso é em todas elas, as páginas têm que estar divididas. Lembro na última aula que a gente falou sobre as tags header, footer, nav, aside, article, section, por aí vai. Aí eu quero que vocês dividam a página de vocês em seções, tá? Então, em partes. Então, tem lá o cabeçalho, vai ter o menu, vai ter, sei lá, um logotipo, alguma coisa do tipo. O rodapé vai ter uma informação lá do produto, da empresa, do evento, sei lá o que for. O menu que eu pedi para vocês colocarem, vocês vão colocar dentro da tag nav, e por aí vai, tá? Então, a ideia é que vocês dividam o site de vocês com as estruturas que eu passei para vocês lá na nossa aula, tá? E isso aqui é livre. Então, se vocês quiserem criar uma tag header para cada sessão, ou criar várias sessões, dentro de cada sessão colocar um header, pode. Criar várias sessões, colocar dentro de cada sessão um footer, pode. Eu quero criar um nav no header e outro no footer, pode. Fica a cargo de vocês, o que vocês acharem melhor, tá? Desde que façam a divisão com as tags que a gente falou na aula. Pode utilizar tags div para dividir o resto do conteúdo, se vocês quiserem também, aí fica a critério de vocês, tá? Bom, títulos, então, é meio óbvio que vai ter tudo que a página tem títulos, então tem lá o nome do produto, o nome do evento, coisa parecida, pode ser um título. Parágrafos, então você vai ter que colocar a parte textual, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho que a parte textual não precisa realmente ser sobre o produto, coisa parecida, mas é bom que tenha pelo menos um parágrafo falando sobre esse produto. Depois a gente tem, então, a parte de imagens. Eu quero que você coloque pelo menos uma imagem no site de vocês, nas 2 páginas que vocês têm livres, tá? Eu quero que você coloque uma lista, então, por exemplo, se for um evento, vocês podem colocar lá no cronograma como uma lista não ordenada, por exemplo, ou ordenada, se for o caso, tá? E eu quero que vocês coloquem uma tabela, tá? Então, nessas 2 páginas que vocês têm livre, eu quero que vocês coloquem pelo menos uma imagem, pelo menos uma lista e pelo menos uma tabela. Até aqui tranquilo? Tranquilinho, senhor, tranquilinho. Tá. O senhor ainda não ensinou como é que faz essas coisas, ou já ensinou? Já ensinei, já tá tudo lá nas videoaulas. Sim, mas digo para estilizar no CSS. Não, isso nesse momento não tem estilização. Eu quero que vocês criem uma estrutura, tá? Vai ser um site feio? Vai ser um site feio. Nesse momento a gente não vai se preocupar com a estilização. Na segunda etapa do trabalho, esse trabalho é dividido em 2 partes. A primeira parte é só o HTML e a segunda parte vem a estilização. Aí sim que a gente vai trabalhar com CSS. Entendi agora, professor. Obrigado. Entendeu? Nada. Bom, e na página, então, de contato, o que eu quero que vocês coloquem? Eu quero que vocês criem os campos. Nome completo, tá? Eu já botei até o tipo de input que eu quero que vocês botem lá, type text, o e-mail com type e-mail, o site com type URL, o data de nascimento com type date, a escolaridade eu quero um type rádio, então, que vocês façam. O telefone eu quero type tel, o estado onde mora, vocês vão pegar os estados do Brasil e colocar lá um select com esses estados, tá? Então, para o usuário selecionar de uma lista. O assunto, então, type text normal, e a mensagem com text area, tá? Então, eu quero que vocês coloquem esses campos aqui no formulário de vocês. Professor, eu quero colocar mais algum campo. Pode? Pode. Menos do que isso, não, tá? Então, eu quero... Esses campos é obrigatório. Se quiser colocar mais, sei lá, idade, já tem data de nascimento ali, mas se quiser botar idade, se quiser botar outras coisas com outros tipos, também não tem problema, tá? Claro que tem que ter um botão de submit, pelo menos, e se quiserem colocar um botão de reset, também não tem problema. Como eu disse para vocês, a parte de texto, eu não vou exigir que vocês criem um monte de texto para a página de vocês, que vocês pensem como é que ficaria esse conteúdo na página. Então,
para evitar que vocês tenham que escrever, como eu disse para vocês, pelo menos na página inicial, coloquem lá um parágrafo falando sobre o produto, para mim entender o que é o produto de vocês, o produto, o serviço, ou o evento, sei lá o que for, tá? E depois vocês podem utilizar esses caras aqui, tá? Esses aqui são dois, tem outros que também fazem isso, que é gerador de conteúdo automático, tá? Então vocês vão entrar numa página e o Lero Lero ele vai criar algumas frases e o Lipson, o Lorem Ipsum, que a gente chama, ele vai criar parágrafos inteiros. Ele cria parágrafos inteiros para nós, tá? Então a gente, eu tenho aqui o Lorem Ipsum, então não é essa cara que ele começa assim. Ele não vai descarregar? Carregou. Então ele começa assim, então ele permite que eu crie conteúdo em latim, tá? Então ele não é um conteúdo em português, mas ele pega em palavras, coloca frases em latim. Então eu posso dizer que eu quero quantidade de parágrafos, eu quero 2 parágrafos, por exemplo, ou eu posso dizer a quantidade de palavras, quantidade de bytes, listas e por aí vai. Normalmente, como a gente vai trabalhar com parágrafos lá no nosso trabalho, a gente vê aqui, diz a quantidade de parágrafos que a gente quer, diz que é os parágrafos, gerar Lorem Ipsum, ele vai gerar, então, um texto em latim, como eu disse para vocês, automático, tá? Podem copiar esse texto, largar lá na página de vocês. Se quiserem colocar o mesmo texto em todos os parágrafos que vocês forem colocar no trabalho, pode ser, não tem problema, tá? A ideia é só que vocês tenham um conteúdo, então consigam mostrar que ali vai ter um texto que pode ser grande, mesmo sem falar sobre o produto, evento, sei lá o que for o tema de vocês, tá? E a gente tem o Lero Lero, então, que gera frases, então ele gera uma frase, eu posso vir aqui e gerar outra frase, por aí vai, tá? O outro, ele é um pouco mais amigável, porque se eu quero gerar um texto grande lá, com 10 parágrafos, por exemplo, eu venho aqui e digo para ele 10 parágrafos, ele vai me gerar 10 parágrafos. Aqui ele gera simplesmente frases que não falam nada com nada. Esse aqui é em português, o outro é em latim, tá? É a única diferença entre eles. Bom, então o texto a gente pode pegar assim. Ah, professor, e as imagens que eu vou trabalhar? Bom, aqui eu tenho alguns sites, então, que disponibilizam imagens gratuitamente. Então, você pode entrar em qualquer um deles e baixar, tá? As imagens. Eu coloquei alguns, tem outros, tantos que podem ser utilizados, tá? Além disso, a gente tem o Google Images, tá? Que é uma busca em imagens, tá? Então vocês podem buscar qualquer coisa praticamente pelo Google Images, que ele vai trazer resultados e vocês conseguem, em cima desses resultados, pegar as imagens que vocês precisam para fazer o site de vocês, tá? Lembrando, vou fazer um site sobre o Dia dos Namorados. Peguem imagens relacionadas ao Dia dos Namorados. Eu vou fazer um site que vai ser o lançamento de um produto que é um fone de ouvido. Peguem imagens de fones de ouvido para vamos botar assim, fazer de conta que o site de vocês é realmente sobre aquele evento, tá? Claro que o texto não vai ser o original, não vai ser o texto de um site desse tipo, mas pelo menos um parágrafo falando sobre o assunto vocês têm que botar, e depois o resto pode ser com Lorem Ipsum, só para mostrar que tem texto ali dentro. Certo? Alguma dúvida a esse respeito? Até aqui? Professor, Fala. eu não entendi, tipo assim, a gente vai escolher um tema, certo. E daí a imagem a gente vai botar desse tema, mas isso. O texto a gente não precisa botar do tema? Tem que colocar pelo menos um parágrafo do tema, tá? Na página inicial, por exemplo, tá? Para mim entender o que é o tema de vocês, e depois o resto pode ser com um gerador automático de texto. Tá, entendi, obrigada. Tá? Se quiser escrever o texto completo do site, vamos botar assim, pode, não tem problema, não vai fazer, não vai ser isso que vai melhorar a tua nota ou piorar a tua nota, até porque nesse trabalho eu vou avaliar as tags do HTML, então por isso que eu digo a vocês, o texto não é muito importante para mim, eu quero saber se tu criou os parágrafos, se tu criou o título, se tu colocou a imagem lá com a tag de imagem certinho, esse tipo de coisa. Tá bom, entendi, obrigada. Tá? Eu só peço para vocês colocarem um parágrafo com o texto sobre o tema que vocês estão falando, que é para mim entender qual é o tema. O resto pode ser tudo com gerador automático. Vamos lá, então. Senhor, você tem mais... Fala, Natan. Mais uma perguntinha, rapidinho. Senhor, eu tenho mais ou menos um conhecimento bem básico de CSS. Será que daria para linhas de HTML sem usar nada de CSS? Seria melhor. Como é que é? Deu uma cortada, não entendi.
Desculpa. Eu falei que eu tenho um conhecimento bem básico de CSS. Tá. Mas o básico do básico. Será Tá. que daria pra eu usar também? Ou tu prefere que eu só escreva normal? Eu prefiro só o HTML nesse momento. Tá? Porque a gente vai trabalhar depois, em cima desse HTML, a gente vai fazer a utilização com CSS na segunda etapa, na segunda parte desse trabalho. Tá? Então, se tu já começar a colocar CSS agora, pode ser que algumas coisas que tu use a gente trabalhe um pouco diferente na disciplina ou coisa parecida, e isso acabar causando algum problema lá na segunda parte. Então, eu prefiro que tu me entregue só HTML. Ah, professor, mas eu queria colocar já alguma coisa de CSS. Bota, mas eu prefiro que vocês me entreguem só HTML, tá? Não, tranquilo, tipo, só, sei lá, botar um papel de parede no site ou alguma coisa do tipo. Sei lá, nada muito vago, assim, sabe? Não, tudo bem vago, basicamente. Não, é o que eu te disse. Eu Mas prefiro tá que tudo bem, tá tudo certo. eu prefiro que venha Obrigado, só HTML para ficar mais fácil para mim avaliar depois. Porque daí eu não tenho que estar procurando o que é CSS, onde é, porque eu não sei como é que tu usa o CSS, tu usa o CSS dentro da própria tag, se tu usa o CSS lá no início, no header do teu HTML, então tem várias formas de tu utilizar o CSS. Então, para evitar esse tipo de problema, eu prefiro que vocês me entreguem só HTML, tá? Sem problema, então, sem problema. Então Tá tá. bom, obrigado. Então a data limite para vocês me entregarem esse trabalho é o dia 28 de abril, tá? Às 23h59. E eu vou explicar o porquê dessa data, tá? Eu tinha pensado que eu ia dar mais tempo para vocês fazerem esse trabalho, mas eu acabei indo olhar o calendário essa semana e eu vi que a nossa disciplina termina, a primeira etapa da nossa disciplina termina no dia 30. Então eu tenho que fechar as notas de vocês até o dia 30. Eu estou corrigindo as atividades de vocês, vou mandar esse final de semana ainda para vocês as atividades já corrigidas, tá? Para vocês terem uma noção de como é que está o andamento. E eu tenho que corrigir o trabalho até o trabalho de vocês até o dia 30. Então, para evitar atropelos, eu coloquei como a data limite dia 28 de abril. Professor, eu não consegui terminar, não consegui entregar o trabalho no dia 28, tem como eu enviar depois? Somente vou aceitar trabalhos enviados depois desse horário, do dia, às 23h59 do dia 28 de abril, trabalhos que vierem com acompanhamento de comprovação. O que isso quer dizer? Atestado médico, basicamente. Ah, professor, mas a minha internet caiu na hora que eu ia mandar. Eu estou dando um prazo para vocês de 1,5 semana para vocês trabalhar, um pouquinho mais de 1,5 semana para vocês trabalhar. A gente tem aula na semana que vem, na sexta-feira, só para tratar do trabalho. Então eu prefiro que vocês já façam o trabalho antes da sexta-feira, ou tentem fazer boa parte do trabalho antes da sexta-feira, para chegar na sexta-feira a gente tirar dúvidas, para vocês finalizarem ele no final de semana e já me entregar o quanto antes, tá? Por quê? Para evitar problemas de caiu minha internet bem na hora que eu ia mandar o trabalho e já são 23h55 e eu não vou ter como enviar o trabalho. Tá? Então, a princípio, eu não vou aceitar trabalhos atrasados se eles não vierem acompanhados de atestado. Tá? A não ser em casos muito excepcionais que eu vejo que está trabalhando, que me mostrou, que veio, que me perguntou coisa, e a gente tirou dúvidas na hora de sexta-feira, e eu ver que continua com algum problema, aí pode ser que eu aceite adiar um pouquinho. Mas, de regra, não tem arrego, vamos botar assim, tá? Dia 28, às 23h59, encerra o prazo e não tem prorrogação desse prazo. Fala, João Vitor. Então, senhor, eu não sei se eu me perdi na tua explicação, mas tu falou alguma coisa sobre terça? Terça-feira a gente tem aula. Já vou falar sobre CSS. Na sexta-feira da semana que vem é que a gente tem a aula só para tirar dúvidas do trabalho. Beleza, então já dá para usar, tipo, quando a gente for ter a aula de terça-feira, já dá para usar o que a gente aprender? Eu prefiro que não. Tá? Até porque a aula de terça-feira a gente vai falar assim, ó, a introdução do CSS, como é que faz para criar um arquivo CSS, como é que a gente começa a inserir tags CSS, atributos CSS dentro das tags, como é que a gente faz. Então, é muito básico. Então, eu acho que não vale a pena
utilizar essa parte do CSS no trabalho, tá? Eu prefiro que vocês me entreguem só HTML realmente nesse trabalho, porque daí a gente, quando vier a segunda parte, a gente vem com toda a utilização do CSS feita em cima das aulas que vocês vão ter comigo. Beleza? Beleza, senhor, valeu. Então tá. Então, alguém tem mais alguma dúvida a respeito do trabalho? Senhor, em relação, eu não sei se eu entendi direito, ali na questão das 3 páginas, seriam, no caso, 3 arquivos HTML, tipo, com um link para uma página para outra, né? Isso aí. Tá bom, beleza, valeu aí. O primeiro deles é a página principal, o segundo uma página com conteúdo sobre o tema que vocês escolherem, e a terceira página, então, uma página de contato. E para fazer isso daí é usando a tag A, né, senhor? Eu não tô Isso muito aí. bem lembrado. Isso assim. aí. Ah, tá, então Isso aí. tá certinho. Vão criar uma tag A e dentro do href da tag A vocês vão colocar o nome do outro arquivo .html lá. Mais alguma dúvida? Da minha parte, eu acho que não, senhor. Tá. Assim, a aula de terça-feira a gente vai começar a falar de CSS, tá? Se alguém já estiver desenvolvendo o trabalho e no final da nossa aula a gente falou tudo que a gente precisar tirar alguma dúvida já na terça-feira, vai estar disponível também esse período para vocês poderem, pra gente poder conversar, tá? Mas a princípio a aula de sexta é todinha pra gente tirar dúvida. Então eu vou sentar aqui às 3h30 e a gente vai ficar até às 4h30 somente falando sobre dúvidas a respeito do trabalho. Alguém perguntou aqui alguma coisa a respeito dos slides. Das últimas aulas, tu vai colocar no mundo. Eu vou assim, eu já estava colocando agora há pouco, antes da gente começar nossa aula, eu estava colocando os slides e já comecei a subir um vídeo para o YouTube, quero subir todos eles ainda hoje para poder disponibilizar para vocês lá também. Tá faltando 2 vídeos, se eu não me engano. Não, tá faltando um vídeo e o vídeo de hoje e tá faltando o vídeo de hoje que eu vou colocar lá também. Então, esses 2 vídeos vão estar faltando, os slides eu já coloquei os 2 lá. Eu acho que é isso que tá faltando lá. É que a semana passada deu um monte de confusão com o Meet não tava me entregando a gravação, demorou 2 dias para entregar a gravação, porque quem faz a gravação é o Meet lá direto. E aí ele me disponibiliza no meu Drive. Só que eles teve uma aula que fiquei 2 dias esperando eles me disponibilizar, não sei por que demorou tanto, e aí acabou me atrasando tudo, e depois subir pro YouTube também não estava muito fácil. Mas agora tô conseguindo, só falta essa videoaula de vocês passada, e essa de hoje para mim poder colocar tudo lá para vocês. Mas os slides já estão todos lá, tá? Mais alguma dúvida? Por mim tá tranquilo, senhor. Então tá, então se vocês não têm mais dúvidas, a gente fica por aqui hoje, tá? Amanhã, no máximo domingo, eu devo disponibilizar para vocês já a videoaula sobre a introdução ao CSS, e aí a gente vai dar uma aceleradinha na nossa disciplina, para a gente conseguir ver mais coisa de CSS que eu quero ver com vocês, que não está no conteúdo programático da disciplina, que é a parte de framework CSS, eu quero falar com vocês, depois que a gente falar tudo de CSS, a gente falar do framework, para facilitar mais um pouquinho a vida de vocês. Então a gente vai ter que dar uma corridinha um pouquinho maior na nossa disciplina, passar mais conteúdo durante a semana, mas nada que vai deixar vocês muito atordoados, não. Tá? Então, Professor, fala. Eu gostaria de saber, entre as páginas, teria que ter um link que vai de uma página para outra, ou é só mandar os 3 arquivos para o senhor? Não, tu tem que ter um link que manda uma página para outra. A ideia é que assim, ó, eu vou baixar os trabalhos de vocês e quando eu baixo, eles vêm tudo numa pastinha, a pastinha com o nome de vocês. Então eu vou abrir o nome de vocês, vou clicar lá no index, por exemplo, na página inicial, dependendo do nome do arquivo que vocês colocarem, e dentro desse arquivo eu tenho que ter um link para ir para a segunda página, eu tenho que ter um link para ir para a terceira página. O senhor já ensinou isso aí? Sim, até guiar lá para fazer links. Ah, tá, sim, tá certo. Lembrei, ok. Então, basicamente, vocês vão fazer um link do lado do outro, pode ser, ou embaixo do outro, depende de como vocês quiserem fazer, tá?
no menuzinho, como se fosse um menuzinho, e aí vocês vão ter lá os 3 links para ir para as 3 páginas. Tá? Ok, Bruce. Mais alguma dúvida? Não, só isso. Mais alguém tem alguma dúvida ou não? Ou podemos encerrar? Eu acho que pode ser. Por mim, não tem nenhuma. Então tá, então ficamos por aqui hoje. Deixo para vocês então mãos à obra aqui para vocês tocarem ficha. Bom final de semana para vocês. Aconselho que já comecem a tentar fazer o trabalho. Como eu disse, na terça-feira a gente já pode tirar alguma dúvida se ficar, por exemplo, dos links, como é que faz a criação dos links, para a gente poder então dar continuidade. E na sexta-feira a gente tira dúvidas se for o caso. Ok? Ok, senhor, certinho então. Abraço, bom final de semana para vocês. Igualmente, senhor, para ti também. Até mais. Até mais. Até mais, senhor.